Sejam todos bem-vindos ao canal. A palavra para a nossa meditação hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. A palavra do Senhor nos diz que, chegando Jesus em Jericó, como era de costume quando o Senhor Jesus saía, aquela grande multidão ia sempre ali seguindo o Senhor. E ali aquela multidão, ela era alimentada pela palavra do Senhor. Mas só que aqui a Bíblia diz que quando o Senhor adentra ali em Jericó, ele ia passando ali. Ali de repente havia um homem ali na beira do caminho, conhecido como Bartimeu. E aquele homem estava ali mendigando, pois era a rotina dele, a vida dele, era o que ele podia e sabia fazer. Todos os dias, quem sabe, alguém levava aquele homem ali, e ele ficava ali à beira daquele caminho. Só que um dia ele percebeu, ele não podia ver, mas ele percebeu que havia algo diferente acontecendo. E aquele homem, ele ficou curioso para saber o que estava acontecendo. E ali ele começa a perguntar às pessoas que estão ali perto dele o que é que está acontecendo, tem algo diferente. A multidão está aqui, aquele converseiro, aquela coisa, ele viu que tinha algo diferente acontecendo. E ali de repente alguém disse para ele: Jesus Nazareno está passando. Eita glória! E a alegria daquele homem foi tão grande, a esperança daquele homem foi tão grande, a fé daquele homem foi tão grande, porque ele não podia desperdiçar aquela oportunidade. Quem sabe todos os dias à beira daquele caminho ali onde ele estava, ali ele ouvia cada tipo de conversa, mas naquele dia foi diferente. As conversas que ele ouvia talvez era assim: lá vem ele está chegando. E aquilo encheu ele de fé. E ele perguntou e alguém disse: Jesus de Nazaré está passando. E ali naquele momento aquele homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem gritava, ao ponto de alguém se incomodar e dizer para ele: te cala, porque ele não vai ouvir. Quem sabe o Senhor Jesus já tinha passado ali pertinho onde ele estava. Mas aquele homem não se deixou se intimidar. Aquele homem, ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ali, em certo momento, aleluia, o Senhor Jesus para e pergunta o que é que está acontecendo. Alguém diz: Senhor, um pobre cego à beira do caminho. E o Senhor Jesus disse: vão buscar ele. Eita glória! O que eu quero falar aqui é a nossa perseverança na oração. Muitas vezes nós oramos e não vemos nada acontecer. Mas que nós possamos aprender com aquele pobre homem na beira daquela estrada. Ele não deixou se intimidar. Ele não deixou que alguém o calasse. Mas ele gritava mais alto, porque ele sabia que o Senhor ia ouvir. E ali o Senhor Jesus manda que alguém trouxesse ele. Alguém chega e diz para ele: tem bom ânimo, ele te chama. Eita glória! Meu irmão, não sei o que tu está clamando, eu não sei o que tu está buscando. Mas uma coisa eu quero te dizer: continua buscando, continua adorando, continua insistindo, porque o Senhor vai te ouvir. Eita glória! E ali diz que alguém chegou para ele e falou que o Senhor Jesus estava chamando e levou ele até lá. E quando ele chega ali, o Senhor Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele: Senhor, o que eu vejo? E o Senhor Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. A fé daquele homem que talvez ninguém dava nada por ele. Quem sabe naquele momento que a multidão passou, todos acompanharam o Senhor Jesus e aquele homem permaneceu ali. Afinal, ele não tinha visão, ele não poderia ir sozinho.
Ei, meu amigo, eu não sei o que tu tem pedido ao Senhor. Mas continua buscando, continua adorando, continua esperando, porque o Senhor vai te ouvir. O Senhor é bom. A palavra do Senhor diz que o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no tempo de angústia e conhece aqueles que confiam nele. Continua buscando, continua batendo na porta, porque uma hora ela vai se abrir. E o Senhor Jesus vai te ouvir, vai mandar te chamar. Ei! Aleluia! E vai te dar aquilo que tu precisa. Eu não sei o que tu precisa, mas busca o Senhor. Porque muitas vezes nós buscamos nos homens e nós nos decepcionamos. Mas quando nós buscamos no Senhor, Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele diz que quando nós clamar, Ele nos responde. Aleluia. Continua buscando, continua clamando, porque o Senhor é bom. O Senhor nos ouve, Ele nunca deixou um servo seu desamparado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas venham ser alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe.